Estamos voltando aos estudos do livro Céu Maravilhoso, de Oswaldo Polidoro. Hoje faremos o segundo episódio. No primeiro episódio, confirmamos que as comunicações espirituais existem desde tempos imemoriais, que foi através dela que Jesus realizou o seu trabalho e que elas estão disponíveis para todos. Vimos que quando nós morremos ou desencarnamos e passamos para o outro lado, vamos parar no plano em que merecemos, pela nossa vibração. Vimos a vida do Bento, que foi um padre que descobriu que as comunicações espirituais existiam e que a gente não precisava das religiões. Mas o Bento não teve coragem de romper com o ofício de padre e de confirmar tudo aquilo que ele tinha descoberto. Ele passou por outro lado, foi recolhido e tratado, sentiu remorso e começou a trabalhar. Justamente o trabalho dele era receber irmãos de variadas regiões que iriam dar naquele mesmo plano um terceiro céu. Então, vamos continuar a nossa jornada de conhecimentos e de muitas reflexões com o livro Céu Maravilhoso, vendo como foi a vida do Bento nos primeiros momentos da sua chegada ao plano espiritual, ao outro lado da vida. Aproveito para lembrar você que você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 3011 9077 para ganhar um exemplar do livro Céu Maravilhoso, do Oswaldo Polidoro. Como foi a vida do Bento no plano espiritual? A orientação foi para que ele vivesse por lá trabalhando, até que lhe fosse conferida uma outra oportunidade de uma nova encarnação. Conhecimento ele já tinha, ele tinha estudado o Espiritismo e a mediunidade na vida anterior. Faltava trabalhar e se preparar para uma nova oportunidade, aprendendo naquela região, mas trabalhando num plano inferior. Ele iria para a subcrosta ajudar irmãos a também se conscientizarem para merecer sair dali e subir. Aquela região era uma região de fracassados, irmãos que voltavam para o plano com suas falhas, que não haviam atingido os seus objetivos. Como tudo no astral é muito organizado, haviam os pavilhões dos crentes, dos protestantes, de seres semelhantes e afins. E a Vicentina, a irmã dele, teve um chamado para atender um irmão que estava chegando por ali. Era o Adalto. Adalto era um pastor protestante, ele se achava a melhor das criaturas, estava esperando ser recebido nos céus com pompa e circunstância. Quando ele se vê ali, diante das expectativas de que merecia algo melhor, ele fica muito revoltado. Teve que ser contido com passes energéticos. O Bento acompanhou a Vicentina nesse resgate para aprender. Enquanto isso, o Bento foi andar por ali, foi ver um pouco. Ele percebeu que tinham irmãos também feridos ou gemendo. Esses irmãos eram espíritas. Logo ele aprendeu que a importância é zero para os nossos rótulos, títulos, posições ou credos da vida da carne. Nós somos representados pelas nossas obras de bondade e honestidade, apenas isso. Foram vistos, naquele primeiro passeio, espíritos acamados, enfermos e até desequilibrados. Aquela era uma região de primeiros socorros. A lei de Deus é soberana. Partimos inconscientes do princípio, devemos desabrochar as qualidades, as virtudes, evoluir pelas obras, ampliar a consciência e retornar a Deus em plenitude de consciência, plenamente evoluídos para Ele nos reinfusar. A Vicentina conta que a humanidade terrestre irá se defrontar com a maior transição de toda a sua história, como de ciclos em ciclos deve ocorrer. A humanidade inteira lotada na Terra, isto é, da carne fora da carne, terá de se defrontar com a maior transição de toda a sua história, para entrar, após um longo período expiatório, na segunda meia-idade, na fase de maturidade. Podemos afirmar que o dilúvio de fogo previsto no Apocalipse virá, custará dores muito prolongadas e necessárias, e depois entregará a terra dos futuros ciclos a novos e mais felizes dias. Lembra da lei do peso específico? Pois bem, se a gente não merecer ficar num planeta mais elevado, como virá a ser a Terra, iremos planar para um outro planeta com a vibração mais baixa, como já aconteceu aqui na Terra há muito tempo. E como será que a Vicentina ficou sabendo de tudo isso? Isso tudo foi ensinado em um pavilhão de estudos que existia ali.
e tinha muitos mapas e informações sobre o sentido da vida, a origem e a finalidade dos espíritos. Era o salão dos mapas diagramáticos. O Bento soube que ele já tinha adquirido o merecimento, direito de visitar esse pavilhão. Então eles foram para lá. Mas antes eles fizeram um passeio. Os espíritos volitam. E eles fizeram esse passeio volitando muito rentes aqui ao plano para que ele pudesse observar tudo. Pudesse ver as casas, as montanhas. Nesse passeio eles conversaram. O Bento soube que o fato dele ter tido contato com o espiritismo foi uma oportunidade dada a ele para resgatar as suas faltas. Ele não aproveitou aquela oportunidade, o coração dele estava oprimido. Então a Vicentina explica: nenhuma força deve ser eliminada e sim bem aplicada. Quem poderá jamais enfrentar o processo evolutivo através dos mundos e das vidas sem ter que usar os fatores já mencionados? Portanto, quem se for conscientizando, que domine os recursos em lugar de se escravizar a eles. Não se trata de negar o direito de personalidade como querem certos falsos conceitos ocultistas, mas sim de construir uma personalidade divinizada, uma condição individual que seja o puro reflexo da soberana vontade de Deus. E o final daquela conversa foi que devemos ter um cérebro lúcido e um coração amoroso, dosarmos tudo na medida certa, sem nos escravizar ao mundo, porque o reino do céu é exatamente o oposto do reino do mundo. Devemos ser exemplos de bondade e de esforço para nós e para o próximo. Internamente, há mapas, desenhos e diagramas, para que os estudiosos possam aprender por si mesmos, mas há trabalhadores para dar explicações do local. Contou que ele pôde sentir um bem-estar celestial. E também há um mapa central, a síntese absoluta, que mostra no meio o divino centro gerador ou Deus, a essência divina ou total, ou um foco central de onde sai tudo. A matéria começando como luz divina e o espírito como pontinhos luminosos. E nós podemos aprender o seguinte sobre a origem da matéria e do espírito. As espirais sucedem-se, ganham distância e a matéria apresenta-se, ou a luz divina forma-se, em energias, gases, líquidos e sólidos. É o cosmo, a criação material que serve de moradia e de instrumento de evolução aos espíritos em processo evolutivo. E quanto aos espíritos, a espiral se mostrava, começando como minúsculos pontos de luz que vão crescendo em extensão e intensidade até atingirem o grau crístico, apresentando um brilho que seria muito difícil representar. Enquanto isso, os escritos mostravam que Deus é sempre o mesmo no espaço e no tempo, mas para os espíritos sua presença se faz mais ou menos oculta segundo o grau de evolução dos mesmos, ou o ambiente, ou a sintonia vibratória. E qual é a finalidade disso tudo? Devemos vencer a lei das encarnações e atingir o ponto máximo, a unidade vibratória com o sagrado princípio, o grau crístico, a união real ou divina ubiquidade, como palavras jamais poderão explicar. Então Bento aprendeu que o espírito começa marchando sem maiores necessidades de conhecimento, mas de um ponto em diante é obrigado a ter conhecimento de causa. Ainda que sejam assuntos de difícil assimilação e compreensão total, o importante a saber é que a realização própria é que entregar o espírito a essa chegada celestial, que jamais segundos ou terceiros podem fazer a nossa parte. É a gente com a gente mesmo. Sobre a encarnação, é estado de exceção, pois o corpo denso é peregrino, é uma ferramenta de evolução e apenas pelo tempo necessário. A Terra é casa cósmica. É regida também por coroas. Está no centro de 7 coroas. Mas ao contrário do espírito, que tem as coroas mais brilhantes para dentro e as opacas para fora, o planeta sólido tem as coroas mais brilhantes para fora, no rumo do céu crístico, ou 8º céu. Chegando do estudo no Salão dos Mapas Diagramáticos, o Bento passou a morar na casa da Vicentina. Ele recebeu muitos livros para estudar e ele pediu para servir, trabalhando num plano inferior. Ele empregou o tempo dele, a partir daqueles dias, estudando e trabalhando. O trabalho do Bento no plano inferior era de esclarecer aos irmãos que iam parar naqueles planos de subcrosta e de umbrais, e que ainda não mereciam ser recolhidos
aos planos de maior luz. E justamente pelo Bento ter desviado tanta gente com aquela história que tudo bem errar porque o padre absolve e você fica livre, mesmo que persistindo no erro e fazendo mal, tanta e tanta gente acredita nesse engodo que passa séculos errando e indo ao religioso para ter perdão e se acreditar livre. Não se vê culpada e vai dar nesses planos inferiores. Cabia ao Bento, e ele pediu por isso, colocar uma boa obra no lugar de tanta coisa errada que ele fez e trabalhar consertando isso, conscientizando os irmãos. Mas era uma tarefa dura, viu? Era difícil conscientizar os espíritos que estavam ali na subcrosta. Foi nesse período que ele conheceu o Prudente. Prudente era um espírita, mas um espírita a seu modo, pois ele usava o espiritismo para as horas convenientes, mas abandonava quando se entregava à sedução da matéria, quase que numa vida dupla. O Prudente foi parar naquela região, ainda que ele pensasse que, quando morresse, ele fosse para um lugar muito superior, do que ele frequentava sessões, tomava passes e coisa e tal. O Bento foi conversar com o Prudente, recomendado pela irmã, pela Vicentina, para convencê-lo a parar de resmungar e de se lamentar. Era um exercício do trabalho do Bento, e para o Prudente era uma chance, era uma oportunidade para ele ficar. Ele estava quase sendo trasladado para um lugar pior. A conversa foi um fiasco. O Prudente estava rebelde e não se conformava de não ter ido parar num plano melhor. Então o Prudente foi chamado a uma comissão. E ele soube: Prudente, você vai ter que migrar para um plano inferior. Você não está aproveitando esse plano, está perdendo o seu tempo e fazer com que outros percam tempo. Felizmente, ele decide ficar e pede então uma nova oportunidade de trabalho. Sabe que nada e nem ninguém deve ficar parado. Nós todos devemos estar em algum lugar, de algum modo, produzindo alguma coisa para algum fim. Naquele momento, um grupo se formou. Eram 5 religiosos diversos. 2 católicos, um budista, um espírita e até um protestante. Eles estavam ali esperando por uma solução, um juízo final. Um local onde eles pudessem expor suas razões, argumentar e convencer alguém para, num passe de mágica, a serem julgados e irem parar no plano possível, conforme a sua capacidade e persuasão. A gente já sabe que não é assim que funciona, e o Bento, naquele tempo, também já sabia. Mas naquela conversa, uma hora o negócio pegou fogo. O protestante e o católico chegaram a um impasse, por algum ponto de vista muito divergente entre os dois. Mentalmente, a Vicentina foi chamada e chegou, e falou: olha, vocês vão ter uma oportunidade, vocês vão passar 30 dias naqueles pavilhões de estudos. Vocês vão aperfeiçoar os seus conhecimentos, que ela viu que faltava bastante ali. Naquele momento, eles encontraram a mãe do Bento, que era aquele espírito maravilhoso, uma Maria, elevadíssima. Ela veio rodeada de 20 lindas mulheres que eles chamaram de Marias, e elas passaram ensinamentos elevados. Aí o grupo fez um pedido. Queremos fazer a nossa primeira volta à crosta, a nossa primeira visita, mas nós queremos conhecer a Palestina, e eles foram atendidos. Sabe, essa foi a primeira de 5 viagens que eles fizeram aqui para a Terra, a cósmica, ao longo da narrativa. Foi muito especial, pois eles estavam acompanhados de almas de grande porte hierárquico. E logo tiveram uma primeira grande aula com o mestre, ali, o chefe do grupo, que era um espírito muito elevado, e que a gente vai ilustrar nesse quadro resumo aqui. Há o emanador universal e absoluto, Deus, a emanação, tudo que dele parte, o espírito, a matéria, as leis que regem todo o cosmo ou a matéria, a lei moral que rege a emanação anímica ou os espíritos, a divina modelagem do Cristo que nos ilustra e a revelação ou mediunidade que nos adverte, ilustra e consola. Em seguida, lá na Palestina, um som profundo se fez e uma luz radiante foi vista. Eles relataram como um sol divino e viram que era formado pelo ajuntamento de seres gloriosos que somavam o seu brilho inerente, e esse sol veio na direção deles, como um divino foco. Se formou um olho de luz. Desse olho se formaram 2 olhos. Eram os olhos de Jesus.
Formou-se a sua cabeça maravilhosa, o corpo inteiro, e aquele espírito brilhantíssimo desceu até eles. Teve que se adensar, é claro. O grupo todo pôde interagir, tocar nas vestes, tudo foi maravilhoso. Em seguida veio a mãe de Jesus, a mãe Maria, com a sua legião de mulheres gloriosas. Aquilo foi formando uma caravana, mas uma caravana celestial. Muitos seres de luz foram chegando e se formando. E eles foram para o local do batismo de Jesus. Jesus foi batizado em dons mediúnicos, pois ele logo foi imbuído de dons mediúnicos. Esse foi o real significado do batismo, o batismo original. Logo chegou o João Batista, e eles foram todos ao local da transfiguração no Tabor. Se formaram com eles o João Evangelista, o Pedro e o Tiago. Eles caminharam até o Monte das Oliveiras, o local do Sermão da Montanha. O grupo pôde reviver tudo aquilo e estavam com os personagens originais, e restaurando tudo como de fato aconteceu, como foi de verdade, tirando os engodos que foram sendo acrescentados. Olha, foi uma grande lição. Então eles foram para o local da última ceia e Jesus mostrou como realmente tudo aconteceu. A mesa era no chão. O pão e o vinho eram em sinal da sua memória, e nunca corpo e sangue de Jesus, aqueles que apagam as faltas e perdoam gratuitamente os pecados. Isso não faz nenhum sentido. Eles foram ao Calvário e ficaram muito comovidos. Foram ao túmulo vazio. Ali se juntaram altos mensageiros, coletaram ectoplasma, as energias do ambiente, os fluidos, transformaram em mãos. Levantaram aquela tampa do túmulo e fizeram um retrospecto para ilustrar para aquele grupo como foi que o corpo de Jesus se desfez por obra mediúnica naquele tempo. Então foi representado como uma fenda no céu, aquele sol divino, do centro do céu a figura de Jesus, transformando aquele corpo, estavam fazendo um retrospecto, em luzes azuis, solferinas, que é um roxinho, e avermelhadas, e mostrou logo depois da passagem Jesus como uma esplendorosa luz, o sol divino, que irradiava verdade, amor e virtude. Mostrou depois Jesus, depois da sua passagem, formando os escalões imediatos, os instrutores, a corte divina com ele. Jesus ao centro como modelo, com maestria atingindo absolutamente tudo no planeta. Todas as faixas espirituais de cima a baixo. Mostrou que ele atingiu o máximo grau de evolução, como um filho evoluído que cumpriu a finalidade. Ainda um filho, mas um filho no grau crístico. Um caminho que todos nós podemos e devemos atingir pelo trabalho, pelo nosso esforço e pela evolução. Para finalizar a viagem de estudos, o grupo que estava lá na Palestina foi para o local do Pentecostes. O Pentecostes foi a generalização da revelação. Dizem que foi o dia da fundação do Espiritismo. Eles reviram todo o acontecimento. Ali começou com a comunicação de alguns espíritos mensageiros. Gradualmente foi ampliando, até atingir aquela apreciável extensão. E depois com todo aquele trabalho de Jesus. Aí mostraram Roma sufocando tudo, cobrindo o planeta de escuridão como que um manto amarronzado, abafando tudo, perseguindo os que revelavam, cultivavam dons mediúnicos, aquela Inquisição queimando os identes da fogueira, matando em praça pública, distorcendo toda a realidade, corrompendo tudo para manter o seu império, o materialismo. Eles ilustraram tudo, como deveria ser restaurado, como as coisas deveriam ser repostas no lugar. Então, depois desse bálsamo, dessa maravilhosa ilustração, dessa viagem, dessa aula prática, eles fizeram outras e outras vindas à crosta. Como é que será que foi? Isso a gente vai ver no terceiro episódio. Espero por vocês. Muito obrigado e até lá.